Boa noite, irmãos. É domingo, dia 17 de maio, e nós estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor nosso Deus. Nesse momento inicial de culto, eu queria convidar você a ler comigo o livro de Daniel. Daniel capítulo 10, versículos 11 e 12. Diz o texto: Ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Meus irmãos, eu quero orar com você nesta noite, agradecendo a Deus pelo exemplo e o testemunho de Daniel, o homem que se humilhou diante da presença do Senhor. E Deus disse, Daniel, tu és muito amado do Senhor. Daniel foi amado do Senhor, porque ele se colocava diante do seu amado. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento inicial de culto. Amém? Vamos orar comigo? Senhor amado, diante da Tua palavra e junto com a Tua igreja, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo perdoa, Pai, os nossos pecados. Nos dê um coração sensível à Tua voz. Dirija esse culto, que tudo que seja feito seja para o Teu louvor e glória. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos passar agora para um momento de adoração. Acompanhe conosco um louvor de adoração ao Senhor nosso Deus nessa noite. Boa noite, irmãos. Estamos começando mais um tempo de louvor, um tempo de adoração ao Senhor. Entendemos que a nossa vida ela deve ser um eterno momento de adoração, né? Mas nesse tempo aqui específico nós tiramos para fazer isso através de canções também. Eu quero te convidar a fazer isso comigo, que você mesmo aí da tua casa, nesse momento, mesmo assistindo a uma gravação, você possa saber que o mesmo Espírito que nos une, é o único Espírito que nos une, que é o Espírito Santo do nosso Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo.
exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Meus irmãos, a nossa meditação dessa noite está no livro de Salmos, Salmos 17, versículos 1 a 3 e o versículo 6. Inicialmente, aqui nós encontraremos a oração de Davi. Acompanhe comigo a leitura de texto, Salmo 17, 1 a 3 e o versículo 6. Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade, sondas o meu coração. De noite me visitas, provas-me no fogo, e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Após a leitura desse texto, eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra. Eu oro junto com a tua igreja. Prepara o nosso coração para que todos que estão ao alcance desta mensagem possam ser transformados, possam ser edificados e abençoados pelo Senhor. Cremos que a tua palavra é viva e eficaz. Portanto, que ela cumpra em nós todo o seu bendito propósito. É a oração que fazemos junto com a tua igreja, pelo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa noite eu queria pensar com você nesse tema. Orai sem cessar. Como tem andado a sua vida de oração? Na semana passada nós meditamos no Salmo de número 10. Falamos sobre os ouvidos de Deus. E aprendemos ali no domingo passado que os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações, para as nossas indagações e para as nossas intercessões. Falamos sobre tudo isso, o conteúdo que chega diante dos ouvidos de Deus. Agora encontramos Davi orando e eu quero pensar com você nessa temática. Orai sem cessar. Quando você pensa em oração, quando você ouve essa palavra, oração, o que vem à sua mente? Oração dá trabalho? Será que orar é difícil? Há muita superstição na vida de oração.
Há pessoas que acham que por muito falar serão ouvidas. Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, quando ele vai introduzir a oração do Pai Nosso. Meus amados irmãos, há pessoas que acreditam que suas orações serão ouvidas se elas orarem de madrugada, supondo que de madrugada não há engarrafamento, não há cruzamento de ideias. De madrugada, poucas pessoas estão acordadas. Será que elas esquecem que a hora aqui no Brasil é uma e no Japão é outra? A hora em Portugal é uma e nos Estados Unidos é outra? O tempo pertence a Deus. Eu queria pensar com você sobre essa realidade vivida no Salmo 17 por Davi nesse tema. Orai sem cessar. Quando nós pensamos em oração, muitos são os nomes que vêm ao encontro do nosso coração. Nós iniciamos o culto dessa noite com uma revelação, ou com uma vida que revela uma vida de oração. Quando se fala em oração, se lembra em Daniel. Daniel orava de manhã, à tarde e à noite. Nós sabemos disso. Ele orava 3 vezes ao dia. Mas quais são os outros nomes que vêm à sua mente quando você pensa em oração? Talvez você lembre de Abraão. Abraão é citado em Tiago, capítulo 2, versículo 23, como o amigo de Deus. Abraão orava tanto, Abraão tinha tanta intimidade com Deus, que foi chamado homem que era amigo de Deus. Quais são os outros nomes possíveis? Eu fico lembrando, por exemplo, do nome de Raquel, do nome de Ana, porque Ana e Raquel tinham um problema em comum. Elas eram estéril e elas oraram, diz a palavra de Deus, e Deus atendeu a oração delas. Acompanhe comigo o exemplo de Ana em 1 Samuel 1, 26 e 27. 1 Samuel 1, 26 e 27. E Ana disse: Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Os irmãos devem lembrar, Ana foi mãe de Samuel, o profeta. Ela foi curada da sua esterilidade, como Raquel também foi. Uma mulher de oração. Um outro exemplo muito forte nas Escrituras é o exemplo de Josué. A palavra de Deus diz que Josué orou. E quando Josué orou, o dia prolongou, o sol parou e a lua parou. Vamos ler o texto de Josué? Josué capítulo 10, versículo de número 11 e 12. Josué capítulo 10, versículos de número 12 e 13. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Que bênção, irmãos, ouvir que através da oração de Josué, Deus deu livramento ao povo. O dia foi mudado, o tempo foi alterado, porque alguém dispôs o seu coração ao Senhor. Quantos são os exemplos que temos nas Escrituras como testemunho de irmãos que por aqui passaram e oraram e receberam resposta de Deus. Lembra da experiência de Elias? Elias orou e a chuva parou. E o texto diz que só voltou a chover debaixo da palavra de Elias. Queria que você lesse comigo o livro de 1 Reis.
1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1. 1 Reis 17, versículo de número 1. Diz o texto: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Que autoridade que Deus deu ao profeta Elias, homem também de oração. Meus amados irmãos, nós poderíamos citar tantos outros exemplos. Lembra do exemplo de Esther? Esther colocou-se em jejum e oração e Deus livrou o povo. Lembra quando Maria é lembrada pelo anjo que ela receberia uma obra do Espírito Santo? Maria orou ao Senhor e diz que seja feito conforme o Senhor deseja. Maria também foi uma mulher de oração. Nós temos tantos exemplos. Quando olhamos as Escrituras, nós percebemos que ela é composta por duas grandes literaturas. Nós temos a literatura do Antigo Testamento, que tem 39 livros, e a literatura do Novo Testamento, que tem mais 27 livros. A composição do Antigo Testamento, que inclusive aonde se encontra o nosso livro nesta noite, o livro de Salmos, está nessa primeira grande literatura da Bíblia, o Antigo Testamento. Nós temos na sua composição 5 divisões principais. Nós temos, por exemplo, o livro do Pentateuco, que é o livro da lei, que é composta dos 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ali Deus trata com o povo, Deus traz os 10 mandamentos. Mas nós temos também o livro históricos. Os livros históricos falam da história de Israel. 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel. E você verá a história do povo de Deus. Nós temos o livro dos profetas. É no livro dos profetas que Deus fala ao homem. Nós temos os livros poéticos, Cantares, Provérbios, Eclesiastes, o próprio livro de Salmos. E é interessante pensar nisso, porque é no livro de Salmos que Deus permite que o homem fale a ele. Então você tem os livros históricos, fala da história de Israel. O livro das leis revela o mandamento de Deus. O livro dos profetas, Deus falando ao homem. Mas você tem o livro de Salmos, que é o homem falando com Deus. Estamos aqui no Salmo 17, salmo escrito por Davi, a oração davídica. E aqui nós aprendemos que Davi orou sem cessar. Meus amados irmãos, um outro irmão que nos lembra muito isso é o irmão Paulo. Paulo, o apóstolo, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz: orai sem cessar. E escrevendo também a carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, Paulo diz assim, Efésios 6, 18, orem em todo tempo no Espírito. Vamos ficar aqui apenas com a parte A desse versículo. Orem em todo tempo no Espírito. Era muito comum na escrita grega termos 2 palavras para definição de tempo. Uma palavra era a palavra cronos. A palavra cronos dá a ideia da cronologia. É quando nós podemos medir o nosso tempo. Minuto, segundo, hora, semana, mês e ano. Mas a segunda palavra para tempo é a palavra kairos, que é essa segunda palavra grega que significa momento, ocasião. Quando Paulo está dizendo aqui, orai em todo tempo, orai a todo momento, orai em qualquer circunstância. Nós aprendemos aqui que a oração, ela é um mandamento, ela não é uma opção. Ela não cabe apenas aos adultos, mas ela cabe aos adolescentes, aos jovens, às crianças. É em qualquer situação, em qualquer ocasião. Isso seria orar em todo tempo. O que podemos aprender
com a experiência de Davi no Salmo 17, quando a temática será orai sem cessar. Eu quero fazer você pensar comigo, à luz desse texto, sobre 3 verdades. Davi orou sem cessar, revelando a sua autoavaliação. Davi orou sem cessar, suplicando proteção. E Davi orou sem cessar, revelando a sua satisfação, ou expressando sua satisfação. Acompanhe comigo aqui essa primeira verdade. Davi orou sem cessar, fazendo uma autoavaliação. Versículo de número 1 ao versículo de número 5 do Salmo 17. Diz o texto: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração de noite, me visitas, provas-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Meus amados irmãos, nessa temática orai sem cessar, Davi inicia essa verdade, primeiramente nesse texto, orando sem cessar, fazendo uma autoavaliação. Ele inicia dizendo: Senhor, dá ouvidos à minha oração. Aquele era um momento de Davi com Deus, era um momento de Deus com Davi. Para aquele momento, parece que tudo parou, e Davi estava focado em Deus, e Davi tinha o entendimento que Deus estava focado nele. Ele revela aqui a sua autoavaliação, ele diz: sonda, Senhor, o meu coração, porque de noite o Senhor me visita. Davi tinha o coração alinhado com a palavra de Deus. Ele diz: os meus pés não resvalaram, eles não se desviaram da tua palavra. Está claro aqui nesse texto, aqui no versículo 5, os meus passos acostumavam as tuas veredas, os meus pés não resvalaram, não duvidaram, eu não desviei do caminho. Se existe uma coisa em nossa geração que é muito dita e é muito valorizada, essa questão é a nossa imagem. Há muita preocupação quanto à imagem. A imagem virou negócio. Muitas são as pessoas que têm medo daquilo que as pessoas falarão dela. Ninguém quer expor. Todos ficam com medo e com receio de uma exposição. Davi abre o seu coração diante do Senhor e diz: sonda, Senhor, o meu coração. Parece que não é de hoje que as pessoas estão preocupadas com aquilo que falarão dela. Parece que vivem uma vida aquém daquilo que Deus tem para ela. Davi se propõe aqui a avaliar o seu coração. Você tem conseguido olhar o seu coração? Você consegue discernir o seu coração? Olha que o apóstolo João nos ajuda quando nós estamos aqui vivendo uma vida com Deus, mas interagindo ainda nesse mundo. Queria ler com você o texto de 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Diz o texto: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Meus amados irmãos, João já enxergava a realidade do quanto que o nosso coração amaria essas coisas passageiras do mundo. Amaríamos muito mais o tesouro, o ouro, a prata, a riqueza, a beleza da terra, do que o Criador e Senhor do nosso coração. Davi expressa isso quando ele ora sem cessar, fazendo uma autoavaliação. Queria que você pensasse comigo nesse versículo 3,
quando Davi faz a autoavaliação. Ele diz: sonda o meu coração de noite e me visitas, prova-me com fogo. Davi parece que estava fazendo menção da mesma visão do profeta Malaquias. A palavra fogo na Bíblia é usada também para expressar uma ação do Espírito Santo no coração do seu povo. É Malaquias que vai expressar essa verdade. E eu queria ler esse texto com você. Malaquias capítulo 3, versículo de número 3. Diz o texto. Malaquias capítulo 3, nós vamos ler o versículo 2 e 3. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Malaquias, como profeta, tinha a convicção de que a voz de Deus, de que o agir de Deus funcionaria no nosso coração como a excelência do fogo. É o ourives que tem a capacidade de calibrar a intenção da chama para que ela possa aquecer o metal, seja ele a prata, seja ele o ouro. E quando esse aquecimento vem pelo fogo, ele vai separar todas as impurezas daquele metal. A palavra de Deus, a voz de Deus, ela tem essa vertente na minha vida e na sua. Que o Espírito Santo de Deus possa vir como fogo, limpando a nossa mente, limpando o nosso coração. E que você possa exercer essa autoridade na palavra que Davi viveu. Davi orou sem cessar, fazendo essa autoavaliação. Dá ouvidos à minha oração. Sonda o meu coração e me visita, para que com a sua palavra não seja achado em mim nenhuma iniquidade, nenhum pecado, nenhuma transgressão. Que diante do pecado haja no seu coração confissão, porque a palavra de Deus diz, e o que a palavra de Deus diz é verdade. Aquele que confessa o seu pecado e os abandona, estes serão abençoados, estes prosperarão. Diante do pecado, que haja arrependimento e confissão do seu coração. Davi tinha noção que estava face a face com Deus. Ele tinha intimidade com o Senhor. Eis que eu me ponho diante de ti. Venha a tua presença. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que Davi orava sem cessar, não apenas fazendo uma autoavaliação. Davi orava sem cessar também suplicando proteção. Olha e acompanhe comigo o versículo de número 6 ao versículo de número 12. Diz o texto do Salmo 17. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina os ouvidos para mim e ouves as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se como leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Orai sem cessar, suplicando proteção. O versículo 6 a 12 traz essa noção muito esclarecedora. Davi se via em um momento difícil. Ele estava diante de inimigos, sua vida corria perigo. Diante da iminência do perigo da sua vida, Davi suplica proteção
àquele a quem ele cria que poderia protegê-lo em qualquer momento e sobre qualquer situação. No versículo 7 do Salmo 17, Davi vai usar uma expressão de proteção, de refúgio, que na língua hebraica traz a ideia de proteger, de separar. O versículo 7 diz assim: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos adversários. Há uma versão que é aqueles que à sua direita se protegem ou encontram em ti proteção. Essa palavra proteção tem essa ideia de separar. Deus te tira daquele lugar, Deus te tira daquela situação e te protege. O interessante aqui é que essa palavra ela é usada naquele tempo de opressão que o povo viveu diante do Egito, quando Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Os irmãos sabem da história, é lançado 10 pragas sobre o povo do Egito, sobre a vida de Faraó. E essa palavra hebraica proteção, ela aparece diante de 3 pragas que foram lançadas, dessa ideia de Deus proteger e separar o seu povo. Ele faz isso quanto essas 3 pragas, a praga da mosca, a praga sobre os rebanhos e a praga sobre a morte dos primogênitos. Usa a mesma terminologia do versículo 7 do Salmo 17, aonde nós encontraremos proteção. E Davi aqui ora incessantemente, suplicando proteção ao Senhor, com base nessa palavra hebraica. Acompanhe comigo aqui o texto que fala dessa proteção. Quando a praga chegou diante do Egito, mas o povo foi protegido. O povo foi separado por Deus e a praga não chegou diante de Israel. Quero ler com vocês esses 3 textos que trazem essa ideia da súplica de proteção mantida por Davi aqui no Salmo 17. Acompanhe comigo o primeiro livramento de proteção em Êxodo, capítulo de número 8, versículo 22. Êxodo 8, 22, diz o texto: naquele dia separarei a terra de Gozém, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu, Senhor, estou no meio dessa terra. A mosca estava sobre a terra, mas sobre a terra onde estava o povo, não. Deus separou e protegeu o seu povo. A segunda palavra hebraica de proteção está em Êxodo capítulo 9, versículo 4, quando a praga chega a todos os rebanhos, menos no rebanho de Israel. Olha comigo, Êxodo 9, 4. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. Esse é o nível da proteção que Deus tem para mim e para você. Haveria morte, mas não no rebanho do povo de Deus. E a última palavra para proteção é descrita aqui em Êxodo capítulo 11, versículo 7. Acompanhe comigo. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Deus livrou da morte todo o primogênito de Israel entre o povo do Egito, entre os egípcios e os israelitas. Deus separou, Deus protegeu. Aprendemos aqui na oração de Davi, que Davi orou incessantemente, fazendo uma autoavaliação. Sonda, Senhor, o meu coração. Aprendemos aqui que Davi orou incessantemente, suplicando proteção ao Senhor. Porque Davi sabia a quem ele servia. Mas nós aprendemos aqui também que Davi orou incessantemente, expressando satisfação. Acompanhe comigo o versículo de número 15 do Salmo 17. Diz o texto: eu, porém, na justiça
contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Davi tinha a plena convicção de que só há satisfação, só há gozo, só há alegria na presença do Senhor. A companhia de Deus, irmãos, ela vem como bom socorro para o meu e para o seu coração. Você já pensou, como diz o próprio Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter tudo, mas você não ter Deus? Os versículos anteriores do capítulo 17, quando Davi diz aqui no versículo 15 que ele encontrou satisfação em Deus, vai mostrar o que Deus faz com o ímpio, o homem que não tem piedade, o homem mau, o homem perverso. Nós não podemos esquecer, irmãos, que a palavra de Deus se cumpre. Nada que Deus falou deixará de se cumprir. Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo fala isso. Ninguém zombará de Deus. Deus não se deixa escarnecer o seu nome, pois certamente o que o homem plantar, esse homem colherá. Pergunto, o que adianta o homem ter tudo, mas ele não ter Deus? O versículo 13 e o versículo 14 mostra como que Deus entrega os ímpios aos seus prazeres e à sua vontade. Acompanhe comigo o versículo 13 e 14 do Salmo 17. Levanta, Senhor, enfrenta e os arrasa, com a tua espada livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobram deixem aos seus pequeninos. Os ímpios estão entregues ao seu bel prazer. Davi, ao fazer justiça com sua mão, Davi não faz isso. Embora Davi viveu um tempo de injustiça, ele não optou por vingança. A oração davídica nos ensina que Davi entregou os ímpios, os seus adversários, nas mãos do Senhor. Ele diz que seja feita a tua justiça, que ele seja entregue em tuas mãos. Porque as mãos de Deus, diante daqueles que são seus, diante daqueles que são transformados por sua palavra, encontram satisfação. É Davi que vai escrever o Salmo 37, e no versículo 4 ele diz: alegre-se no Senhor, e ele satisfará o desejo do seu coração. Meus amados irmãos, aprendemos hoje que orar sem cessar é orar a toda situação e a qualquer momento, fazendo como Davi. Davi orou sem cessar, fazendo avaliação. Davi orou sem cessar, suplicando proteção. Davi sabia em quem ele poderia se refugiar e se proteger. E Davi orou sem cessar, expressando satisfação. A palavra de Deus nos chama a sermos gratos a Deus. Que Deus possa fazer com que a gente lembre desse texto. Eu queria concluir essa mensagem lendo com você o texto do profeta Abacuque. Às vezes nós oramos por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano. E às vezes nós esquecemos daquilo que nós clamamos a Deus. E quando a vitória vem, nós esquecemos de glorificar a Deus. Que Deus nos dê um coração grato e que tenhamos em nossa memória a verdade descrita pelo profeta Abacuque. Em Abacuque capítulo 2, versículo 1. Leia comigo. Abacuque 2, versículo 1. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Que o seu coração, meu irmão, se mantenha vigilante a toda promessa que Deus tem te entregado, que Deus tem revelado, que Deus tem trazido ao meu e ao seu coração, porque Deus não nos deixa sem resposta. Ele ouve, atende e responde o nosso clamor. Ore sem cessar, expressando a sua avaliação, suplicando a sua proteção e
expressando sua gratidão ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e conhecer é de Deus. Quão insondáveis teus juízos, os teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Meus amados irmãos, após ouvirmos mais desta canção, após termos meditado na palavra, quero convidar você a orar comigo nessa noite. Senhor Deus, mais uma vez, junto com a tua igreja, ouvimos aqui a experiência de Davi. Orai sem cessar. Dai-nos um coração que siga esse caminho. A oração nos move em submissão a ti. E queremos orar sem cessar, revelando a nossa autoavaliação, suplicando a nossa devida proteção e expressando toda a nossa satisfação no Senhor, o Deus que é fiel, que tudo vê, que tudo pode e que tudo faz. Obrigado, ó Deus, por toda a promessa que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Queremos caminhar em submissão ao Senhor, por isso nós te pedimos o teu auxílio. Ajuda-nos a orar como convém. Queremos viver como Davi, orando incessantemente ao Senhor. Te pedimos isso pelo nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos em mais uma semana. Pratique aquilo que você tem ouvido e tem aprendido a cada culto. Ore sem cessar. Você aprendeu que orar sem cessar é orar a todo momento. Que você leia a Bíblia e ore. Que você ore e leia a Bíblia. Tenha uma semana rica da graça de Deus. Pratique a palavra e até domingo que vem para mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. E não esqueça, daqui a pouco aparecerá para você um banner com informações de tudo aquilo que a igreja tem feito durante a sua semana. Fique na paz e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.